Olá pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos, mais uma aula, né? Certo? A aula de hoje vamos tratar de medidas de dispersão, né? Quais são os objetivos? Encontrar e analisar o resultado do desvio médio, da variância e do desvio padrão e coeficiente de variação. Aprender a verificar se um conjunto de dados possui uma baixa, uma média ou uma alta dispersão. E para isso, veremos que o desvio médio é uma importante medida de dispersão, ok? Primeiramente, né? Ok? Desvio médio, por definição, podemos dizer que trata-se da média das distâncias que existe entre cada observação de um conjunto e a média aritmética deste conjunto. Poderemos encontrar o desvio médio através da seguinte relação. dm, desvio médio, é exatamente essa relação aí, somatório aí da razão entre xi menos x barra sobre n vezes a frequência. Ok? Vejamos uma utilidade do desvio médio através do seguinte exemplo, né? Qual das duas seguintes está sendo representada da melhor forma por sua média aritmética? Vamos ver lá, das duas séries, né? Série A, nós temos aí os dados, né? 359366653, cuja média aritmética de A é 5, e nós temos a série B, representada por essa série, cuja sua média, a média de B é igual a 8. Através dos desvios médios, iremos verificar qual das duas séries melhor representa a sua média. Assim vamos ter o seguinte, ó. Observe, nós temos na série A, nós temos a seguinte distribuição. Observe que essa tabela novamente é pegada lá do nosso livro-texto, né? Nós temos aí a distribuição, né, variável a contínua lá, que é distribuída com os elementos 3, 5, 6 e 9. Nós temos a frequência, ok? 3, 2, 2, 1. Esse 3, ele está dizendo que ele, na segunda coluna, quantas vezes aquele 3 se repete. O 2, quantas vezes o 5 se repete? O 2, quantas vezes o 6 se repete? E assim, o 1 também, quantas vezes o 9 se repete uma vez, né? Aí nós temos a operação na terceira coluna, que é exatamente xi menos x barra vezes fi, faz essa operação, que é uma operação bem simples, né? Substitui cada uma e vai fazendo a operação. Voltando para a relação lá que a gente viu no slide anterior, nós temos o dm, que é exatamente essa soma aí. Pegando todos esses dados, substituindo aí, se vocês notarem, na própria tabela já tem como pegar esses valores, que é exatamente o último valor da última coluna, é o nosso numerador, e o último valor da segunda coluna, que é o 8, que vamos obter exatamente 1,5. Ou seja, a média, o desvio médio da série A é exatamente 1,5 ou 1,5. Né? De forma análoga, nós temos o B, certo? Nós temos exatamente a tabela, que novamente, como eu falei para vocês, é do nosso livro-texto, ok? Aí nós temos a variável aleatória 4, 6, 7, 8 e 9, representado por 4, 6, 8, 9, 4, 6, 7, 8, 9. Nós temos a frequência do 4, 1, a frequência do 6, 1, a frequência do 7, 3, a frequência do 8, 2, a frequência do 9, 1. Ou seja, quantas vezes ele se repete, cada elemento desse aí, certo? E na terceira coluna nós temos exatamente essa operação, xi menos a média de b vezes a frequência, certo? Que vamos obter exatamente no final 10 e a frequência vai ter lá exatamente 8. E jogando na formulazinha lá do desvio médio, certo? Que vocês estão vendo aí no slide, vamos obter 10 sobre 8, que é igual a 1,25. Novamente, observe que essa razão é 10 sobre 8, o 10 é lá da última coluna, da terceira coluna, né? É o último elemento da terceira coluna, e o 8 é o último elemento da segunda coluna, ok? Que vamos obter exatamente 1,25, ok? E agora é uma dedução bem simples, é que eu comparar os dados, né? Assim como o desvio médio de B é menor que o desvio médio de A, então a série B melhor representa a sua média aritmética, certo? A seguir, conheceremos a variância como uma das mais importantes medidas de dispersão, certo? Ou seja, a variância é uma média dos quadrados dos desvios da média x barra. O seu valor, além de analisar a dispersão de um conjunto, é utilizado para realizar algumas inferências estatísticas. Teoricamente, podemos encontrar variância tanto para uma população como para uma amostra. Assim, podemos usar dos seguintes procedimentos, né? Aí nós temos duas formas de você encontrar a variância, né? Duas fórmulas, né? Ok? Ou de uma forma ou da outra, né? Nós temos a variância populacional, que vocês estão vendo aí, que é uma fórmulazinha bastante carregada, que eu não vou ler isso para vocês, que vocês estão vendo aí por slide. E nós temos a variância da amostral. A variância amostral, que é exatamente outra formulazinha carregada, certo? Os somatórios que aparecem nas duas fórmulas, assim, serão encontrados
através das tabelas de distribuições de frequências, conforme veremos no próximo exemplo. Ok? Considerando a série de dados a seguir como sendo uma amostra de 14 valores referentes a uma variável discreta qualquer, aí nós temos essa sequência de elementos aí, poderemos encontrar a variável desta série da seguinte maneira. Ok? Aí nós temos lá, ó, observe que nós temos a tabela aí, certo? Na primeira nós temos, na primeira coluna, a variável aleatória, nós temos na segunda a frequência que cada elemento da primeira coluna se repete, certo? Na terceira coluna nós temos o produto dessa variável por essa frequência, na outra nós temos xi ao quadrado vezes fi. O que ele está fazendo aí, pessoal? Ele está exatamente fazendo as contas que nós precisamos para substituir lá na formulazinha lá da variância, certo? Pegando todos esses dados, lançando lá na fórmula, que é uma fórmula, como vocês estão vendo, uma fórmula bem carregada, certo? Vamos obter exatamente, fazendo as contas, vamos obter exatamente 1,63. Ok? Desvio padrão, né? O desvio padrão é um resultado consequente da variância. É uma das medidas de dispersão mais utilizadas. Através do desvio padrão, podemos ter algumas informações iniciais a partir de um conjunto de dados. Também poderemos ter o desvio padrão tanto para a população como para a amostra. Iniciaremos pelo desvio padrão populacional. Ok? Desvio padrão populacional, também representado por essa letra grega chamada sigma, pela própria representação do desvio padrão, percebemos que o desvio padrão é resultante da raiz quadrada da variância, ou seja, quem é o desvio padrão? Exatamente, eu extraí essa raiz quadrada, que é a raiz quadrada de sigma ao quadrado, sigma. Desvio padrão da amostra. De maneira semelhante, iremos encontrar o desvio padrão amostral através da raiz quadrada da variância amostral, ou seja, quem é o desvio padrão amostral? Exatamente, raiz quadrada de S ao quadrado. Quem é a raiz quadrada de S ao quadrado? S. Finalizaremos as aplicações das medidas de dispersão conhecendo o coeficiente de variação, para que possamos atribuir uma classificação ao conjunto de dados. Certo? Coeficiente de variação, por definição, trata-se da relação entre uma medida de dispersão, o desvio padrão, e uma medida de posição, por exemplo, a média aritmética. Ok? Através do resultado do coeficiente de variação, poderemos ainda atribuir uma classificação a um conjunto de dados da seguinte forma. Se o coeficiente de variação, o CV, ou o coeficiente de variação, for menor ou igual que 10%, nós teremos uma baixa dispersão. Se o coeficiente de variação estiver entre 10% e 20%, nós teremos uma média dispersão. E se o coeficiente de variação estiver acima desses 20%, nós teremos uma alta dispersão. E por isso, e assim nós finalizamos a aula de hoje. Agradeço mais uma vez caso vocês tenham visto minha aula, né? Agradeço, certo? E peguem também o material didático, tentem fazer os exercícios que estão propostos. Qualquer dúvida, sugestões, é só mandar para o meu e-mail. Obrigado.